Atenção daquilo que o Senhor estará falando conosco nesta noite através da sua serva. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos ler um versículo, somente um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de segundo livro de Reis, capítulo de número 4. Segundo livro de Reis. Opa, não é o 4 não, perdão. É o capítulo 5. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 5, versículo de número 3. Somente esse capítulo, somente esse versículo. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 3. Aonde diz assim a palavra do Senhor. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Somente esse versículo, podei-vos assentar. Essa noite, motivo de alegria, nós estarmos na presença do nosso Deus para juntos adorarmos, bendizer, enaltecer o nome do nosso Deus. Você que está ouvindo no seu lar através desse aparelho de som e dando ouvido a esta palavra, que Deus possa falar grandemente ao seu coração e de encontro às suas necessidades. E nesta noite nós temos a palavra do Senhor, a qual nós lemos, que diz: e disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Amados, a palavra do Senhor, a qual nós temos lido nesta noite, se refere a Naamã. Naamã era um homem, chefe dos exércitos do rei da Síria. Este homem era um homem muito importante diante do exército da Síria, pois ele era o comandante do exército, um homem de respeito, um homem a qual ele era valoroso, um homem de posses, porém a palavra diz que ele era leproso. E a palavra do Senhor diz então que este homem, sendo leproso, certo dia ele estava ali e uma jovem, uma menina, ela tinha sido levada cativa da terra de Israel para a Síria. E ela foi trabalhar na casa desse comandante, servir a esse comandante e a sua esposa. E ela lá servindo, e ela então descobre, com certeza a sua senhora havia estado triste, quem sabe chorando pelos cantos, e aquela jovem menina, vendo a tristeza da sua senhora, talvez, pergunta o que estava acontecendo. E aquela senhora então diz: olha, nós temos tudo, temos posse, temos um nome, temos poder, porém meu marido, ele está condenado, pois ele é um homem leproso. E aquela menina então fala a palavra que nós lemos: se este meu senhor estivesse diante do meu senhor, o profeta que vive em Samaria, com certeza o profeta o restauraria da sua lepra. Amados, falar para nós de lepra hoje é um assunto até meio estranho. Apesar de que ainda nos nossos dias existe a lepra. Porém, você talvez tenha ouvido falar com um nome diferente, chamado hanseníase. Aquilo que talvez você já ouviu falar com o nome hanseníase é a mesma lepra que a Bíblia diz. Hoje, nos nossos dias, se mudou esse nome. E a lepra, ou a hanseníase, ela é uma doença muito assim, que até hoje a cura é um tanto difícil. Se você procurar aqui no Brasil, vários lugares existem histórias ainda de leprosários, histórias, famílias marcadas por essa doença tão terrível.
E uma das características dessa doença, a Bíblia compara a lepra com o pecado, porque uma das características dessa doença, a pessoa não sente dor. Para você detectar que você está com hanseníase, você tem que observar alguma mancha na sua pele. E quando você observa essa mancha na pele, para você detectar se é hanseníase, você começa a fazer o toque. Se naquele local você não sentir dor, se naquele local você não sentir nenhuma queimação, você não sentir nada, é sinal de que você tem que correr para procurar um médico, porque você pode ter sido contaminado com a hanseníase ou com a lepra. E quando chega lá o médico, o primeiro teste que o médico vai fazer, ele vai pegar uma agulha e ele vai raspar com esta agulha no local que tiver ali uma mancha. E se aquele primeiro momento você não sentir nada, 99% que você está contaminado pela lepra. É assim que é feito o diagnóstico. Então a Bíblia compara a lepra com o pecado. Porque o pecado, ele não dói. Ninguém sente mal quando está pecando. Não é, Moacir? Ninguém sente mal, ninguém sente dor, ninguém sente nada. Mas o pecado nos leva à morte. O pecado nos leva a consequências graves. Outra causa da característica da lepra é que com o passar do tempo, se a pessoa não percebe uma mancha, se a pessoa não percebe que aquilo ali está ausente de sintomas, de qualquer dor, de qualquer sensação, ela vai contaminando o nervo. Lá no Pará eu tive lá no hospital, um hospital que antigamente atendia os leprosos. Hoje é um hospital diferenciado, é um hospital que atende todo tipo. E eu entrei lá na sala, numa parte lá onde eles têm um monte de fotos de pessoas que foram contaminadas com lepra. O segundo estágio da lepra, a pessoa vai ficando com os seus nervos atrofiados. As suas mãos, os seus pés, eles vão virando garra. A pessoa contaminada com a lepra, quando ela chega no segundo estágio, ela não consegue mais segurar nada com as suas mãos. Ela não consegue movimentar os seus nervos, ela vai ficando meio que engelhado, as suas mãos e os seus pés. O pecado, da mesma forma, quando nós nos contaminamos com o pecado, nós vamos ficando imobilizados pelo pecado, nós vamos ficando paralisados pelo pecado. O pecado, ele vai nos atrofiando e nós já não temos liberdade, porque somos dominados pelo pecado, como o pastor Isaías leu aqui nesta noite na leitura oficial que foi feita no início. Terceiro estágio da lepra, que é o mais terrível. A pessoa contaminada pela lepra, a qual ela não percebeu que ela tinha uma mancha, a qual ela percebeu que ela tinha perdido a sensibilidade, ela vem no segundo estágio, a qual os seus nervos começam a ser atrofiados. Mas aí chega o terceiro estágio. E o terceiro estágio é quando ela começa a se ferir. Porque se você não sente nenhum sentimento de gelado, nem quente, nem dor, você vai se ferir. Você está andando, você leva uma topada, você sente dor. Você vai cuidar do seu ferimento. Só que a pessoa que tem lepra, ela não sente dor. Ela não tem sentimento. Você pode botar algo quente na mão dela, ela não vai sentir. Você pode pôr algo gelado, ela não vai sentir. Porque ela perdeu a sua sensibilidade. Então, quando ela topar, ou quando ela se bater, ou quando ela se arranhar, aquilo vai virar um ferimento. E ele não percebe, porque ele não tem sintomas, ele não sente nada. E aí que começa o problema. Porque não tem sensibilidade, não tem as terminações nervosas, os nervos estão atrofiados.
os vasos também são comprometidos. E qualquer machucado começa a se virar uma ferida. E uma ferida que não sara. Essa ferida não consegue sarar. Por isso que quando a Bíblia fala de alguns que perdia dedos, perdia membros, lá nesse lugar que eu tive, eu vi muitas pessoas que perderam membros com feridas terríveis. Porque a pessoa se fere e ela não percebe e começa aquela ferida a tomar conta. Aquilo vai comendo a carne da pessoa. Vai devorando a pessoa aos poucos. E o pecado não é diferente. O pecado, ele vai dominando o homem. Ele vai dominando, vai acabando com a vida do homem. E tomando de conta da pessoa. Por isso que a Bíblia faz comparação da lepra com o pecado. Após explicar o que é a lepra e por que ela é comparada com o pecado, a Bíblia diz que aquela menina, então, conhecendo ali na casa daquele general, daquele senhor dos exércitos, aquele senhor ali que era comandante do exército, a Bíblia então diz que aquela menina fala para sua senhora com certeza. E outro detalhe, a lepra no passado, até poucos dias, como eu falei, eu fui lá nesse hospital leprosário, tem uns anos atrás. Lá, em volta daquele hospital, eles fizeram uma comunidade. É tanto que naquele bairro as casas não são valorizadas. Por exemplo, se você compra uma casa, vou dar a ideia de 10 mil naquele lugar, em outro lugar a mesma casa valeria 40, 50 mil. Só para você ter uma ideia, porque as pessoas não querem morar lá, porque até hoje o lugar tem um estigma sobre aquele bairro. Como é que é mesmo o nome do bairro? Não? É lá em Marituba. Como é que era o nome? Não lembra também. Lá no bairro, lá na cidade de Marituba, lá no Pará. Aleluia. O que acontece, irmãos? As pessoas, quando descobriam que estavam com lepra, elas eram separadas da sua família. Elas tinham que se isolar, porque a lepra é contagiosa. E eu imagino aquela menina vendo a tristeza da sua senhora, e a sua senhora dizendo: olha, meu marido, eu vou ter que me separar, porque meu marido está leproso. E aí, amados, aquela menina dizendo: não precisa. Se meu Senhor conhecer o meu Senhor, lá em Samaria, o profeta, o homem de Deus, com certeza ele seria restaurado. Então a Bíblia diz que aquela menina diz isso para sua senhora. E a sua senhora então chega para o seu marido e diz para ele: olha, sabe aquela menina que veio lá de Israel, que está aqui em casa? Aquela menina diz que tem um homem lá na terra de Israel que pode curar você. Aleluia. Aquela menina diz que lá tem um homem lá na cidade de Samaria, um profeta de Deus de Israel, a qual ele pode te sarar. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia então diz que aquele homem vai até o rei. Chega até o rei e diz: meu rei, lá em casa eu trouxe uma menina que veio da terra de Israel. E ela, conversando com a minha senhora, ela disse lá que lá em Israel tem um homem que pode me restabelecer a minha saúde. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então o rei, não querendo perder o seu comandante, disse: então tá feito, vou mandar uma carta agora para Samaria. Vou mandar uma carta agora para o rei, para que você vai até lá e eles te levem esse homem, você seja restaurado da sua lepra, você seja curado. E a palavra do Senhor então diz que ele prepara presentes, e eles então vai, quando chega diante do rei de Israel, o rei rasga suas vestes e fala: o que é isso? Fizeram uma armadilha para mim, porque como eu vou curar alguém? Mas Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Deus de Samaria, ele já estava ali, sabendo. Então ele manda um recado, diz: ei, manda um recado lá para esse
comandante, diz para ele vir até aqui. E ele pensa que quando ele chegar, ele vai ser recebido com honra, porque afinal de contas ele era o comandante. Eliseu manda um recado, diz para ele: ei, manda ele dizer, diga lá para ele que ele vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes lá no Rio Jordão e ele vai ser sarado da lepra. Aleluia. A palavra diz então que Naamã vai, quando chega diante do rio, que ele olha as águas do Rio Jordão barrenta, ele olha e fala assim: eu vou tomar banho nesse rio? Por acaso lá na Síria não tem rio melhor? Vou ter que mergulhar nesse rio aí? Vou não, vou-me embora. Aí os seus homens que estavam acompanhando disse: ei, meu senhor, se ele tivesse pedido algo difícil para você, você não faria? Aleluia. Se ele tivesse pedido algo para você mais difícil, você não faria? Por que você não toma banho aí? Porque até então o Naamã não estava entendendo que para ele receber algo de Deus, ele precisava deixar o seu eu. Ele precisava se humilhar, ele precisava descer na presença do Deus de Israel. E a palavra do Senhor então diz que aquele homem começa a mergulhar. 1, nada acontece. 2, nada acontece. 3, 4, 5 e nada acontecia. Quem sabe ele quis desistir, dizendo: tá vendo, eu falei que esse negócio não ia dar certo. Não adianta nada, essa água barrenta vai fazer alguma coisa. E os homens insistindo. O profeta mandou, foi 7 vezes. Não custa, dá mais 2 mergulhos. E eu imagino, irmãos, que Naamã, a cada mergulho que ele dava, ele ia pensando e refletindo na sua vida. E ele então ia se humilhando na presença do Senhor, o Deus de Israel. Eu imagino que aquele homem ia realmente abrindo o seu coração diante do Deus de Israel. E quando ele dá o 7º mergulho, a palavra diz que quando ele levanta das águas, o seu corpo está como de uma criança. A sua pele totalmente restaurada. A sua pele totalmente renovada. Aleluia. Agora Naamã não era mais leproso. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor então diz que Naamã retorna curado da sua lepra. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia compara o pecado com a lepra. Hoje, não é as águas do Rio Jordão que pode nos limpar. Mas hoje nós temos que ser lavados no sangue para ser limpo da lepra do pecado. Aleluia. Nós precisamos ser lavados no sangue. Mas não é qualquer sangue. Não é sangue de bode, não é sangue de cordeiro, não é sangue de animal nenhum. Mas é no sangue de Jesus Cristo, vertido lá na cruz do Calvário. O sangue precioso do Filho unigênito de Deus, derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia. Somente através deste sangue é que nós podemos nos purificar dessa lepra chamada pecado, que contaminou a humanidade desde o jardim do Éden, desde quando Adão pecou. Nós precisamos ser lavados no sangue do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mergulhar em águas de rios. Nós não precisamos de nada a não ser do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. Porque a palavra de Deus, como nós vimos nesta noite, o homem está debaixo do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo veio para que todo aquele que for lavado no sangue do Cordeiro, aleluia, seja justificado diante do Senhor.
Aquela menina disse assim: olha, quisera que minha senhora conhecesse o meu Senhor, que está lá em Samaria, porque o meu Senhor o restauraria da lepra. E nesta noite, o meu desejo é que eu quisera que você conheça o Senhor Jesus Cristo, que verteu o sangue dele, porque ele pode nos limpar da lepra. Aleluia! Essa lepra chamada pecado, essa lepra que tem nos manchado, essa lepra que tem atrofiado os nossos nervos, ela tem atrofiado as nossas vidas. Quantas pessoas estão paralisadas pelo pecado, pelos vícios? Glória a Deus. Quantas pessoas estão sendo dominadas por este pecado chamado lepra? Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas que estão adoecidas no seu corpo e na sua alma por essa lepra chamada pecado? Não é a hanseníase, essa doença, não. Mas é a doença do pecado. Aleluia. Glória a Deus. Esse pecado que domina o homem. Por isso nós precisamos conhecer. Por isso nós precisamos conhecer o Senhor Jesus, que verteu o sangue dele. Eliseu naquele momento estava representando Jesus Cristo. Porque ainda não havia vindo Jesus. Mas ele apontava para esse momento. Ele apontava para quando ele viesse fazer o sacrifício perfeito. E dizendo ao homem: você não precisa mais ser lavado em águas de rio para ser purificado, mas precisa ser lavado no sangue de Jesus. Quisera você conhecesse o meu Senhor. Quisera você possa conhecer o meu Senhor, porque o meu Senhor tem poder para libertar desta lepra chamada pecado. O meu Senhor tem poder para libertar o homem do pecado, da escravidão dos vícios. Aleluia. O meu Senhor tem poder de modificar a história do homem. O meu Senhor tem poder para libertar o homem. Aleluia. Quisera você conhecesse. Naamã, quando ouviu falar, ele não perdeu a oportunidade. Ele disse: eu preciso conhecer esse homem lá em Samaria. Que você nesta noite possa ter o desejo de conhecer esse Jesus mais de perto. Que você possa ter esse desejo de dizer: eu quero conhecer esse Jesus melhor, porque ele pode me limpar, ele pode me purificar do pecado. Aleluia, Jesus. Quero convidar o pastor Isaías nesse momento. Vamos